Gostaria de pedir para que você se colocasse em pé um pouco, por favor. E nós vamos ler um texto da palavra do Senhor que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 21 a 25. E eu gostaria que você participasse dessa leitura comigo de maneira responsiva. Vocês estarão lendo as partes que estão destacadas, tá bom? Aqui mesmo no telão. Então o texto da palavra do Senhor nos diz assim: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, vamos juntos? Deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Até aqui. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles, vocês foram sarados. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Senhor, nós colocamos diante de Ti este momento. Este culto, Senhor, é a adoração ao Teu santo e bendito nome. É neste momento que nós lembramos o sacrifício de Cristo na cruz. E que através desse sacrifício e da sua ressurreição, nós possamos ser tocados em nosso coração pelo Espírito Santo através desta palavra em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Pedro, ele escreve essa primeira carta para você conhecer um pouquinho, mais ou menos em 62, 63 depois de Cristo. O imperador Nero governava o mundo conhecido da época. Nero foi aquele imperador romano que colocou fogo em Roma e culpou os cristãos. E por causa dessa perseguição que neste momento os cristãos estavam sofrendo, Pedro escreve essa carta com o coração constrangido, com o coração pesado, porque sabia que não só a perseguição que eles estavam vivendo estaria naquele momento, mas eles viveriam ainda coisas piores. Se você lembra da história secular, você vai trazer agora à sua mente que acontecia nos coliseus coisas horrendas com os cristãos. Os cristãos eram mortos através de feras, através de serem queimados vivos, empalados vivos, crucificados, ou então por causa das lutas com os gladiadores. Os cristãos eram entretenimento para as pessoas, naquele momento que ficou conhecido como pão e circo, quando, para disfarçar aquilo que acontecia ao redor deles, socialmente, economicamente, o imperador dava um pedaço de pão para as pessoas em entretenimento, a morte dos cristãos. E mesmo assim, você vai lembrar na história que esses cristãos que sofreram perseguição, eles permaneceram firmes no Senhor. E Pedro estava motivando este povo a permanecer firme no Senhor, entendendo que o sacrifício de Cristo na cruz, entendendo que aquilo que Jesus passou, também nós, como exemplo daquele que nós vimos como Cristo, também passaríamos, mas deveríamos permanecer firmes, como assim Ele também permaneceu. Por isso eu gostaria de trazer uma breve reflexão a vocês com o tema: ao olhar a cruz, o que nós podemos encontrar? Eu digo para você que neste texto eu tiraria 4 coisas que nós poderíamos encontrar na cruz de Cristo. Nós podemos encontrar exemplo, nós podemos encontrar perdão, nós podemos encontrar cura e nós podemos encontrar direção. Por isso, quando eu vejo a cruz, eu encontro este exemplo de Jesus. E eu quero apresentar este exemplo de Jesus para vocês, porque o texto que nós lemos no início diz assim: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Você sabe o que o mundo diz hoje sobre exemplo, sobre referência? Tem um ditado bem conhecido que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou seja,
Eu vou te mostrar, eu vou te dizer como você deve se portar, eu vou dizer como você deve agir socialmente, o quanto você deve ser íntegro, mas você não pode olhar para mim, porque você não vai ver esse modelo expressado nas minhas atitudes. Você não vai ver aquilo que eu estou dizendo, mostrado, demonstrado nas minhas ações. Você vai ficar e seguir apenas as minhas palavras. Porém, Jesus, ele mostra de maneira totalmente diferente o que a nossa sociedade nos ensina, quanto a realmente ser um referencial daquilo que ele acredita. Jesus, ele foi até as últimas consequências por aquilo que ele acreditava. Jesus, ele morre na cruz e ressuscita porque ele tinha certeza, e ao anunciar as suas palavras, ao anunciar o evangelho, as boas novas de Deus para o mundo, ele mostrava com as suas palavras e suas atitudes o amor que ele tinha com o Pai. A minha pergunta para você nesta noite, tão importante, neste tempo de nós vermos esta experiência de Cristo na cruz, morto e ressuscitado, é: o que você estaria disposto a fazer para mostrar realmente o comprometimento que você tem com Deus? Aí você pode dizer assim: puxa pastor, o senhor pegou um pouco pesado, logo no começo da mensagem o senhor já joga uma dessa, né? Fica difícil para a gente colocar ou mensurar essas coisas. Então tá, deixa eu te ajudar. O que você estaria disposto para fazer, o que você estaria disposto a fazer para manter o seu casamento feliz? Você que é casado, você estaria disposto até as últimas consequências para mostrar o amor que você tem pelo seu cônjuge? Para manter o seu casamento junto, fortalecido, unido? Um outro exemplo, você estaria disposto a fazer o quê para manter os seus relacionamentos saudáveis e duradouros? Com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, com estranhos. O que você estaria disposto a fazer? O quanto você estaria comprometido com este relacionamento? Agora, o que você estaria disposto a fazer, ou a qual consequência você estaria disposto a ir, para que as pessoas vissem em suas atitudes, em seu comportamento, Jesus Cristo? Jesus, ele morre na cruz, porque ele dizia, com a convicção de que o seu amor pelo Pai, através das tuas atitudes, refletia exatamente esta ação do amor de Deus ao povo. Mas eu também vejo, meus irmãos, nestes exemplos do texto de 1 Pedro, que nós podemos, ao olhar a cruz, encontrar perdão. Porque o texto nos diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Você já reparou como nós temos hoje o nosso coração um pouco mais endurecido? Você já percebeu como que as nossas emoções, a nossa empatia, a nossa compaixão tem sido tolhida, ela tem sido reprimida por causa de vários fatores? Eu vou te dar alguns exemplos desses fatores. Por exemplo, a impaciência. Você viu como nós somos impacientes? Como nós temos dificuldade de aguardar o semáforo mudar do vermelho para o verde? Como nós temos dificuldade de ficar com o carro, ou com a moto, ou com a bicicleta próximo de alguém que está andando devagar? Como a gente tem dificuldade de aguardar numa fila? Como nós somos impacientes com as pessoas? Porque também isso gera intolerância, e nós temos um certo grau acentuado de intolerância. Nós não queremos saber se as pessoas estão bem ou não. A gente cumprimenta as pessoas, e muitas vezes ao cumprimentar as pessoas, perguntando se elas estão bem, a gente não quer saber realmente se elas estão bem mesmo ou não. Há uma indiferença por causa do endurecimento do coração. As pessoas chegam às vezes para nós e dizem assim: olha, eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por luta. E talvez você já tenha experimentado isso. Alguém chega para você e diz: olha, eu estou passando por uma dificuldade grande, é isso, é aquilo e tudo mais. Aí você diz assim: ah, mas você não sabe o que eu estou passando. O seu problema é uma coisa, o meu problema é outro, muito maior. E às vezes o seu problema é desse tamanho, e o problema da pessoa é enorme. Mas nós estamos tão indiferentes, intolerantes, impacientes com as pessoas, que nós não temos essa empatia, essa compaixão. E por causa desse coração endurecido, nós não perdoamos ninguém, nem a nós mesmos muitas vezes. Nós olhamos para nós e não vemos o próximo.
Jesus, ele atraiu para si os nossos pecados na cruz. Você sabe o que é perdoar alguém que não merece? Ou que nem quer o seu perdão? Você teria essa coragem de perdoar alguém que não quer o seu perdão e talvez nem mereça? Pois Jesus Cristo perdoou a mim e perdoou a você, mesmo nós não merecendo. E talvez até alguns de nós nem querendo o perdão do Senhor. Mas na cruz Ele fez isso. No momento em crucificado, Jesus olha para o céu e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas ao olhar a cruz também eu vejo e encontro cura. O texto continua dizendo ao finalzinho: pelas feridas dele vocês foram sarados. Vocês perceberam como o nosso mundo está enfermo? Nós vivemos e convivemos com doenças físicas, passamos por uma pandemia agora e infelizmente já vemos no horizonte algumas outras situações de pandemias acontecendo ou possíveis acontecer. Hoje nós temos a imunidade baixa, os remédios já não fazem mais efeito, nós vivemos essa insegurança em relação à questão das doenças. Nós também temos um mundo doente psíquico e emocionalmente. A depressão já foi colocada como a doença do século. Acontece, e você pode ver facilmente através do noticiário, altos índices de suicídio. Há uma intolerância comportamental. Mas o mundo também está doente espiritualmente, irmãos. Há uma apostasia, uma falta de amor, falta de fé. E todo esse ceticismo e distanciamento de Deus leva a uma vida desgraçada e desesperançada, que gera, e isso é comprovado pela neurociência, gera doenças físicas e emocionais, pela falta de fé. Quando eu olho para a cruz, eu vejo que Jesus Cristo atraiu também sobre Ele as nossas dores, porque Jesus então traz para nós cura física, cura emocional, restauração espiritual, através do nome de Jesus Cristo. E por último, meus irmãos, ao olhar a cruz, nós podemos encontrar direção. O texto termina dizendo: porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora porém se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. E a minha pergunta para fechar é: onde está colocada a sua vida? Onde está colocada a sua salvação? Nós estávamos, e talvez você tenha se sentido já isso algumas vezes, perdidos, desnorteados. Você já se sentiu assim? Sem um rumo? Acorda de manhã, ao levantar da cama, e olha e diz: meu Deus, o que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? Sabe, apesar de parecer algo muito difícil de se acreditar, tem pessoas que escolhem viver uma vida maldita, distante de Deus. Não porque Deus ele tem para nós essa maldição, porque nós escolhemos não andar nos seus caminhos, mas por causa das nossas próprias consequências, nossas decisões e atitudes erradas distantes do Senhor. Aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. No Antigo Testamento Deus diz assim: eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição, e vocês podem escolher. A cruz de Cristo me mostra esta direção. Sinceramente, se nessa noite você acredita que a sua vida encerra aqui, nos 70, 80 anos no máximo que você tem de existência, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, me desculpa, mas você é uma pessoa muito infeliz. Jesus ele mostra a direção, porque sabe, a cruz está vazia, Jesus ressuscitou. Um dos ladrões que estavam sendo crucificados com Jesus, ao lado dele, olha para ele e diz assim: Pai, lembra de mim quando estiver no seu reino. E Jesus dá a direção para ele. Ele diz: em verdade eu te digo, que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, e eu acredito que talvez você também não saiba. Nós esperamos viver bastante, não é? Mas eu quero que você tenha essa certeza no teu coração, da direção que você vai.
Jesus Cristo preparou morada, Ele ressuscitou, vivo está, e Ele quer habitar no seu coração. Você pode se colocar em pé, por favor, mais uma vez? Tem um cântico que eu gostaria de cantar com vocês, que fala sobre essa experiência da cruz. Ao olhar para a cruz, eu sou atraído para esta cruz, e por causa deste amor tão grande de Deus Pai para conosco, eu experimento deste amor, deste chamado, e escolho viver plenamente o amor de Cristo. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor de Pai, o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Eu gostaria de fazer um convite para você nessa noite, um convite muito importante. Ao olhar para a cruz e ver o exemplo, ver o perdão, a cura e a direção que Jesus Cristo tem para você, eu gostaria de apresentar Jesus Cristo, e gostaria de convidar você a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. E se você quiser assim fazer, eu gostaria apenas que você fechasse os teus olhos neste momento, para que nada te distraia. E se assim você quiser, coloque a mão no teu coração, como um símbolo de fé. E você vai repetir essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu entendi nesta noite que eu sou falho e pecador, e que preciso de Ti. Por isso, Senhor, nesta noite, eu aceito a Ti, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, controla os meus dias. Eu quero viver dependente totalmente de Ti. Te agradeço pelo Teu amor, Senhor Deus, refletido na cruz de Cristo, e neste nome que eu oro, amém. Deus te abençoe. Você pode sentar.